Bom dia a todos e a todas. Acolho vocês nesse domingo de manhã com um versículo de 1 Pedro 5, versículo 7, que diz: entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Especialmente nesse momento onde a gente está vivendo uma realidade diferente, estamos todos com saudade de participar do culto, de nos vermos aí pessoalmente todos os domingos. Saibam que a gente continua trabalhando firme, seja nas nossas reuniões de planejamento, presbitério, seja na edição dos vídeos, seja na gravação das músicas. A família da fé continua construindo essa história junto. Eu espero que isso passe logo, que logo a gente possa estar desfrutando ao vivo e presencialmente aí tudo de novo. Desejo a todos um bom domingo. Aproveitem o culto. Hoje as ofertas do culto são de destino local. Nós também sempre precisamos desses recursos, eles sempre são abençoados e bem-vindos. Tenhamos todos uma abençoada semana, um bom domingo e fiquem com Deus. Amém. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja e permaneça com cada um de vocês que nos acompanham em mais este culto doméstico. Amém. Palavra bíblica que quer nos acolher neste culto
vem do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, onde Jesus Cristo diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Sempre de novo nós vamos perceber ao longo da Escritura a importância de não apenas conhecê-la, não apenas ouvir o que Jesus nos ensina, mas nós vamos ver o quanto é importante guardar essa palavra no nosso coração e também praticar essa palavra na nossa vida. Que a cada dia nós tenhamos vontade de aprender do Senhor, aprender da sua palavra, mas que nós realmente possamos guardar ela no nosso coração, para que Ele faça também morada em cada um de nós. Vamos ter um momento de oração? Oremos. Pai querido, nós queremos te louvar e te agradecer por mais esse dia que tu nos dás de presente. Agradecemos-te, Senhor, porque de forma bondosa e misericordiosa, tu sempre de novo vens ao nosso encontro e nos revelas a tua vontade e o teu amor por meio da tua Escritura. Senhor, nós sabemos que o nosso amor por ti também se mostra na forma como nós lidamos com a tua palavra. Senhor, ajuda-nos a guardar a tua palavra no nosso coração e praticá-la também na nossa vida. Perdoa-nos, ó Pai, porque nem sempre nós conseguimos agir da forma como tu esperas, na forma como também te agrada que nós podemos ver na Escritura. Dependemos, Senhor, e precisamos da tua graça e do teu perdão. Perdoa-nos quando nós somos teimosos, obstinados, quando nós insistimos em seguir apenas os caminhos que nos agradam, sem nos perguntar pela tua vontade. Senhor, que tu possas continuar moldando a nossa vida conforme o teu querer. Capacita-nos pelo poder do teu Santo Espírito a compreender a tua palavra, a guardar ela no nosso coração, e que assim, Senhor, nós também possamos na nossa vida mostrar o quanto te amamos. Pai, permaneça conosco nesse tempo de culto, que tu possas abençoar o falar, o ouvir, que tu possas, ó Deus, também nos transformar, nos animar pelo testemunho da tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 13 a 22. Sofrendo como seguidores de Cristo. Se de fato vocês quiserem fazer o bem, quem lhes fará o mal? Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo? Não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de vocês, como seguidores de Cristo, ficarão envergonhados. Porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for esta a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no espírito. E no espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Estes eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus, quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a barca. As poucas pessoas que estavam nela, 8 ao todo, foram salvas pela água.
aquela água que representava o batismo, que agora salva vocês. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que foi para o céu e está do lado direito de Deus, governando os anjos, as autoridades e os poderes do céu. Quando o povo se reúne para Deus juntos louvar, não se fecha em si mesmo, não esquece de amar. Muitos sofrem pelas ruas e não podem mais lutar. O louvor a Deus ensina, sua graça partilhar. O louvor a Deus ensina, sua graça partilhar. Quando o povo se reúne em silêncio para orar, não só pede por si mesmo, aos pequenos quer lembrar. Deus nos deu a sua vida, mas no mundo ela padece. Criação que é destruída é trazida em nossa prece. Criação que é destruída é trazida em nossa prece. Quando o povo se reúne, o Evangelho atento ouvir, se percebe que no mundo há mil vozes a iludir. A palavra desafia, mas não deixa acomodar. A mensagem que traz vida aos aflitos quer chegar. A mensagem que traz vida aos aflitos quer chegar. Como cristãos devem suportar o sofrimento? Como cristãos devem agir e reagir em situações contrárias de sofrimento e perseguição? Talvez estas sejam boas perguntas para nós nos aproximarmos do texto deste final de semana que nós já ouvimos na leitura bíblica. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, os versículos 13 ao 22. Pedro escreve sua carta para dentro de um contexto bastante difícil. Nero era o imperador e eles se encontravam um pouco antes da grande perseguição promovida por este imperador. Ele se dirige a pessoas que estavam enfrentando uma hostilidade crescente. Pedro tem a intenção de consolar e orientar os cristãos que eram maltratados por seus patrões, vizinhos, eram ameaçados de morte, eram questionados na sua fé em Jesus. Nesse sentido, eu acho difícil nós compreendermos verdadeiramente o sentimento daquelas pessoas. Afinal, apesar das nossas dificuldades, nós temos liberdade, total liberdade para viver e expressar a nossa fé em Jesus Cristo. No primeiro século, havia um preço a ser pago por ser cristão. Eles corriam o risco constante de perder a sua integridade, sua segurança, seus bens, sua família. E boa parte dos escritos do Novo Testamento são para dentro deste contexto, para ajudar a igreja a sobreviver e também suportar esta situação de perseguição. E esse também é o caso do nosso texto. De que maneira os cristãos deveriam encarar o tratamento hostil da sociedade para com eles?
Talvez a pergunta também pudesse ser transportada até nós. De que forma também nós devemos encarar a hostilidade e o sofrimento que nós enfrentamos? Em primeiro lugar, de acordo com as palavras de Pedro, não deixar que a hostilidade das pessoas afete o nosso modo de agir e viver. Pedro escreve aos cristãos que eles deveriam continuar fazendo o bem. Assim, eles deixariam claro que o sofrimento deles era injusto, porque não faziam o mal, mas estavam sofrendo por fazer o bem e por seguirem a verdade de Cristo. Ou seja, mesmo diante das adversidades, dos sofrimentos e das perseguições, o desafio é permanecer firme na prática do bem, zelar pelo que é bom e correto, onde quer que nós estejamos inseridos na sociedade. Isso por si só já evita problemas, mas ainda assim, às vezes a perseguição pode ainda assim acontecer. Então, vem a segunda orientação. Ainda que venham a sofrer por causa da justiça, o conselho é não se amedrontar, nem se alarmar com as ameaças. Parece difícil seguir esta orientação, não ter medo nem ficar preocupado. Mas nós não precisamos nos amedrontar nem nos alarmar, porque, como Jesus já havia dito no Sermão do Monte, nós somos bem-aventurados quando somos perseguidos por causa da justiça. O terceiro conselho é ter no coração respeito por Cristo e tratá-lo como Senhor, ou seja, colocar Cristo como sendo aquele que é o Senhor da sua vida de coração. Se você temer a Cristo como Senhor, você não precisa temer a César, o Quírios, na época, ou então ainda outras pessoas. A esperança do cristão não está neste mundo, mas no retorno do Senhor Jesus Cristo, que haveria de julgar o mundo. Diante dessa fé, os cristãos eram questionados, porque eles não se submetiam à soberania do imperador, mas do Senhor Jesus. Por isso, o quarto conselho é: estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Os pagãos viam o modo de proceder dos cristãos, viam e ouviam o seu testemunho e questionavam a sua fé. Qual a razão desta fé, dessa esperança? Pedro então aconselha: esteja preparado para responder essas pessoas que perguntam qual a razão da esperança que estão proclamando entre elas. A palavra responder aqui tem a ver com o termo apologia, que vem de um contexto legal de julgamento e consiste em apresentar uma defesa. Então, em outras palavras, Pedro está dizendo: defenda o que você crê, explique, justifique, responda aos questionamentos. E isso tem algumas implicações. Se nós quisermos estar prontos para responder quem nos questiona, se nós quisermos estar prontos para defender a fé que nós temos, nós precisamos estudar, conhecer a palavra, refletir sobre a fé e as consequências da fé, nos engajar com problemas contemporâneos, entender como a fé se integra com as questões da vida, para que então nós possamos dar respostas. O que precisa estar claro para nós é que a intenção aqui não é convencer o outro da sua fé, bem porque convencer é função e ação do Espírito Santo, mas tem a ver com ter uma fé convicta, com estar pronto para responder os questionamentos que surgirem. Independente do resultado da nossa apologia, nós devemos estar preparados para oferecê-la toda vez que nós formos questionados. Eu tenho o Senhor Jesus no meu coração, eu creio nele,
eu sirvo a Ele e eu vou dizer por quê. O bom comportamento, o bom testemunho de vida é a primeira forma de se defender. Mas se houver uma oportunidade de explicação, forneça explicação. Não apenas creia em Jesus, mas saiba dizer por que você crê. Defenda a fé que você tem. O que chama muito a atenção é que Pedro, o antes impetuoso e impulsivo Pedro, orienta como essa defesa deveria ser feita. Não de forma intempestiva, mas com educação e com respeito. Na Bíblia, com a tradução de Almeida, vai falar que nós devemos defender a nossa fé, nós devemos responder às pessoas com mansidão e temor e com boa consciência. Este é um conselho precioso, valioso. Muitos argumentos bons se perderam ao longo da história por causa da forma, por causa da maneira como foram feitos. Muitas ideias corretas são perdidas ou então rejeitadas porque são colocadas de forma impositiva e desrespeitosa. A maneira que você diz as coisas, às vezes destrói aquilo que foi dito. Por isso, se você precisar defender o seu ponto de vista, ou como é o caso aqui, se você precisar ou então ter a oportunidade de defender a fé que você tem, faça isso com educação, com respeito, com boa consciência, com temor, com mansidão. Esteja certo que você realmente crê no que você está dizendo, que você tem intenções puras e tenha claro que não quer simplesmente ganhar um debate. Você quer testemunhar da fé que você tem. Você quer apresentar aquilo que é tão precioso para ti, para outras pessoas. Pedro diz que com essa postura, você deixará aqueles que falam mal de ti envergonhados. Pois apesar das circunstâncias adversas, apesar dos sofrimentos, apesar de ser insultado e perseguido, você defende a sua fé com mansidão e respeito, com temor. E você mantém um bom procedimento, você continua fazendo o bem, você enfrenta o sofrimento como um legítimo seguidor de Jesus Cristo. E o próprio Cristo é o nosso exemplo. É dele que nós devemos tirar esperança. E é também do sofrimento dele que devemos tirar esperança. Porque Cristo também sofreu. Como também aqueles cristãos estavam sofrendo. Assim como muitas vezes nós também sofremos. E o sofrimento que Cristo enfrentou foi injusto. Ele morreu pelos nossos pecados. Como Pedro diz, o justo morreu pelos injustos para nos conduzir a Deus. Ele é a razão da nossa fé e esperança. Ele é aquele que nos dá força, que nos sustenta em meio aos sofrimentos e perseguições. É Ele que através do seu sofrimento, através da sua morte e ressurreição, nos ligou novamente ao Pai, nos conduziu a Deus. Por isso, como pessoas que seguem a Ele, nós precisamos, por gratidão, nos manter firmes na prática do bem. Nós precisamos zelar pelo que é certo, ter uma boa conduta de vida, não ter medo diante das ameaças, mas ter a Cristo como Senhor no nosso coração, estando sempre prontos para defender a nossa fé, mas com mansidão, com calma, com respeito e educação. O que eu desejo é que Deus nos ajude a permanecer firmes nesta fé, nessa esperança, e mais do que isso, que Ele nos mantenha firmes nessa maneira de viver. Que assim seja. Amém. Ó Pai, nós te pedimos,
convido você, ali onde você está, para nós termos um momento de oração. Vamos falar com o nosso Pai. Oremos. Pai querido, nós queremos te agradecer por tua palavra que vem ao nosso encontro e nos mostra sempre de novo por onde devemos caminhar. Te agradecemos, Senhor, porque Cristo é o nosso exemplo, Cristo é aquele que nos dá esperança, que nos sustenta e nos carrega em meio a todos os sofrimentos, tribulações e perseguições que possamos enfrentar. Senhor, nós te pedimos, capacita-nos pelo teu Santo Espírito a viver também uma vida condizente com o termo cristão, que nós possamos enfrentar todas as circunstâncias da nossa vida como seguidores e seguidoras de Jesus Cristo, que o modo de agir de Cristo possa ser visto também na nossa forma de viver e agir, que nós possamos, Senhor, também sempre estar prontos para testemunhar da nossa fé, mas que nós possamos fazer isso com respeito, com educação, também sempre querendo mostrar a humildade que Cristo sempre mostrou. Pai querido, nas tuas mãos nós entregamos todas as pessoas que sofrem neste tempo também de pandemia. Tantos sofrimentos, Senhor, se colocam diante de nós: doença, morte, solidão, falta de emprego, falta de recursos, falta de esperança. Senhor, que tu possas olhar com carinho para cada pessoa que se encontra em meio a tribulações nesse momento. Que tu possas se colocar ao lado, Senhor, de todos aqueles que sofrem pela razão que for. Que tu possas mostrar, Senhor, a tua presença, a tua face amorosa, e que nos teus braços, Senhor, toda pessoa fragilizada possa encontrar conforto, consolo e forças para prosseguir. Senhor, não permita que percamos a esperança. Ajuda-nos, Pai, a olhar sempre para Ti e ter o nosso ânimo, a nossa esperança renovada. Senhor, nós continuamos intercedendo pelos profissionais da área da saúde, que estão na linha de frente, arriscando a sua integridade, a sua vida e a sua saúde para cuidar de outras pessoas. Continua, Senhor, capacitando-os, inspirando-os e fortalecendo-os. Senhor, que Tu possas olhar com misericórdia também para a nossa nação. Dê, Senhor, sabedoria às autoridades federais, estaduais e municipais, que eles possam, ó Deus, tomar as melhores decisões, visando o bem do povo. Senhor, nós também intercedemos por nossa igreja IECLB e também por todas as denominações, todas as igrejas que têm se empenhado nesse tempo de pandemia a se reinventar, a encontrar meios para que a Tua palavra continue chegando onde ela precisa chegar. Senhor, olhe com carinho também para o nosso empenho, para o nosso esforço, e que Tu possas, Senhor, fazer com que a palavra chegue lá onde ela deva chegar, que Tu possas continuar animando pessoas através destas mensagens de fé e esperança, e que nós possamos, Senhor, olhar para Ti, olhar para a Tua bondade, para o Teu amor, e que ali o nosso ânimo possa ser renovado. Nas Tuas mãos, Senhor, nós entregamos nossas vidas, com todas as situações que fazem parte dela. E nós Te pedimos, Senhor, continue cuidando com carinho de cada um de nós, de cada um dos nossos queridos, assim como Tu tens feito até aqui. E tudo mais, Senhor, que nós temos no nosso coração e muitas vezes não sabemos como traduzir em palavras, nós colocamos na Tua presença, orando juntos assim como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Também hoje nós queremos ir com e sob a bênção do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto bondoso e lhe dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos na paz do Senhor, sirvamos a Ele com muita alegria. Um bom e abençoado dia, uma abençoada nova semana para você e para todos os seus queridos. Amém.